Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? E nós iniciamos esse culto com uma leitura em João, primeiro capítulo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? De quem que a gente está falando? De Jesus Cristo. Amém? Nesse final de semana, muitos estão comemorando a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. E nós sabemos que esse era o plano inicial do nosso Senhor, trazer a redenção, trazer a salvação, a liberdade e uma nova forma de ver a vida eterna. E é isso que nós vamos cantar. Nós vamos cantar exatamente João 1 hoje. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé e cantar juntamente conosco. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. de verdade.
eternidade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Ainda de pé, os irmãos procuram o hino de número 22 para a gente louvar o Senhor para início desse culto. Ainda de pé, a nossa leitura para a nossa oração, ela está registrada no livro de Lucas, no capítulo 2, a leitura será feita do versículo 8 até o versículo 14. Nos fala assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nesse instante, a palavra de oração com o pastor. Oremos. Santo e poderoso Deus, Senhor dos altos céus, nós te louvamos, nós te agradecemos por nossas vidas, pela paz que temos, pela saúde, por tudo que temos recebido das tuas santas mãos. Nós viemos aqui agradecidos a ti, cultuar o teu santo e bendito nome, Pai. Nos abençoe nessa manhã, que seja uma manhã de bênção, de paz, de libertação, de cura das enfermidades, Pai. Nós nos entregamos humildemente em tuas mãos, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre nós, a tua orientação, o teu cuidado. Pai, abençoa o teu servo que está de posse da palavra, o teu pastor, Senhor, que ele nos traga palavras de bênção, de vitórias, com a unção do teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoe, Senhor, aos louvores que serão entoados a ti, receba o Senhor nos altos céus. Pai, nós te agradecemos também pelos nossos visitantes nessa manhã, que eles recebam aqui também uma bênção especial nessa manhã. Fica conosco, Pai, nos entregamos a ti, pedimos a tua bênção, o teu cuidado, e é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã. Eu esperava até que tivesse menos pessoas, muitos viajaram, mas a igreja está repleta. Nós louvamos a Deus por isso. Obrigado pela vinda de todos vocês, especialmente os nossos visitantes nessa manhã, o pastor Alan Rocha e a pastora auxiliar Vila Medeiros, a sua esposa, a diaconisa Silvana, está ali, com o filho, o Enzo, está ali no colo. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vinda de vocês. E também uma visita especial, pela primeira vez, o senhor Lourenço e a esposa Celeste. Sejam muito bem-vindos aqui. Pela primeira vez estão conosco, conhecendo a nossa igreja, né? Parece que conheceram pela internet, é isso? Sejam bem-vindos. Recebam um abraço aí de toda a igreja. E a jovem Erinete também. Cadê a jovem? Deus abençoe. E também a Luísa. Está ali, seja bem-vinda. E a família da Tawane. A Sônia, a sua mãe. A avó Alaide. Onde estão? Estão ali. A tia Miriam. E o primo Vitor. Está aí, está aqui. O Marcos Onça e a Franciele, a noiva. Onde estão? Sejam bem-vindos. Tem a Paula, né? Que minha sobrinha está aqui. Ninguém conhece, mas ela é lá de Curitiba. Está nos visitando essa manhã. E eu não sei se eu deixei de mencionar alguém. Talvez tenha alguém aí que não foi passado o seu nome. Mas sejam todos bem-vindos, né? Todos os nossos irmãos, sejam bem-vindos. E nós estamos vendo aqui, ó, Corrida da Fé. O que é isso? É o nosso novo tema aí para esse ano. Depois nós vamos explicar melhor aí, no próximo boletim vocês vão ter uma explicação melhor, né? Aproveitando aí o ano que é de Olimpíadas, e esse tema veio aí, é o nosso Ministério da Comunicação, liderado aí pelo Matheus Mendes. Nós proporcionamos isso aí, foi proporcionado o tema do ano, que é Corrida da Fé. Então nós vamos trabalhar em cima desse tema aí, depois nós vamos explicar melhor. Mas
E amanhã, então, nós temos também esse trabalho, a missão Resgate. Então, todos estão convidados a participar desse trabalho também junto com assistência social, ali no Vida Nova. Então, às 14h estaremos juntos ali, o Diácono Ailton e a missão Resgate aí. Então, vocês podem participar também. Deus abençoe, então, a todos. Quero convidar os diáconos em função para recolhimento da oferta. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. E um louvor será feito pela nossa irmã Tauane. E a oração da oferta, passo para a diaconisa Paula Bonetti. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o seu santo nome. Deus, nós faremos agora a retirada das ofertas e dos dízimos. Nós pedimos que o teu olhar esteja atento sobre as necessidades dos teus filhos e filhas aqui nessa manhã. Querido Deus, olha para o coração de cada um, olha para os sonhos, desejos, olha para as necessidades da família do teu povo, Jesus. Que o seu Santo Espírito esteja cuidando de cada um e olhando para cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, para que a gente faça isso com alegria e não por obrigação, e que a gente entenda, Senhor Jesus, que o nosso dízimo nada mais é do que uma devolução de uma parte daquilo que o Senhor está nos dando. Nós te agradecemos pelo teu sustento, nós te agradecemos pelo teu amor, e pedimos que o Senhor continue conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queria compartilhar uma coisa com vocês. Ontem os meus pais chegaram em casa e aconteceu uma coisa muito interessante. Meu pai ele trouxe meu vestido de noiva, que estava com eles lá em São Caetano. E ele trouxe o vestido limpo. E minha mãe me contou que ele não se conformava em ver o vestido sujo. Então ele mandou lavar para trazer para mim. E eu comecei a pensar em Deus, que Ele não se conformou em ver as nossas vestes sujas. E Ele lavou as nossas vestes no sangue do Filho dEle, para que a gente tivesse uma nova chance, para que hoje a gente estivesse aqui entregando nosso culto a Ele. E é por isso que eu quero estar mais perto, e eu quero amar mais esse Deus, que não se conformou em ver as minhas vestes sujas, para que um dia eu pudesse me reencontrar novamente com Ele, com vestes limpas. Te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar para sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir
eu quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, meu coração te dou. Te entrego o meu viver, Senhor. Amém. Quero convidar o grupo Exaltação para que possa fazer 2 louvores com a igreja antes da mensagem. E a igreja se coloca de pé. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado o túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus aqui, ele definiu a minha e a sua vida, através de como um cordeiro sem pecado, e foi levado ao matadouro, calado. E a gente, às vezes, por uma injustiça, a gente faz um barulho enorme. Quando a gente se vê numa situação em que a gente não teve culpa, ou até porque nos acusaram, sabe o que a gente faz? Bate o pé. Não é? E o nosso Deus, o Cordeiro Imaculado, foi calado. E levou uma culpa, não de um,
mas de uma humanidade. O plano perfeito, o plano inicial, nós lemos, ele era com Deus desde o início, e por meio dele todas as coisas foram feitas. A palavra de Deus diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aonde é que está a sua cruz, irmão? Você nem sabe onde você deixou? Nem pegou ainda? Está dando uma descansadinha? Tomar a cruz é andar curvado diante do Senhor. Tomar a cruz é sofrer a sua vida do jeito que Deus lhe der. Passe a situação que você passar, passe a alegria que você passar. Lembre-se, o autor da sua vida definiu a sua trajetória no início do mundo. Se alguém quiser vir após mim, é uma decisão sua, não foi uma decisão dele. Apesar do plano ele já ter traçado, ele falou: isso aqui, ó, é para você. Só que a decisão é sua. E nós cantaremos a morte de Jesus agora, mas no próximo louvor nós cantaremos, sabe o quê? A doação da nossa vida ao nosso Senhor. Que nesse momento você olhe para a sua cruz e veja aonde ela está. E tome a sua decisão se você ainda não tomou. E retome, repense a sua decisão nesse momento. E que o Senhor Jesus possa te abençoar nessa manhã, amém? Nosso Deus, não há um Criador igual ao nosso Deus, não há ninguém sábio como nosso Deus, sobre tudo soberano. Eterna, não há quem faça maravilhas como Deus, que ouro e bens, maior é o nosso Deus. Não há Deus tão grandioso assim. Cruz, padeceu Jesus, sem merecer, sofreu vergonha e dor, lá na cruz, sua vida deu, em meu lugar, não desisti. Nosso Deus, não há um Criador igual ao nosso Deus, não há ninguém sábio como nosso Deus, sobre tudo soberano é. Maravilhas como Deus, que ouro e bens, maior é o nosso Deus. Não há Deus tão grandioso assim. Lá na cruz, padeceu Jesus, sem medo.
sem merecer, sofreu vergonha igual lá na cruz, sua vida deu em meu lugar, não desistiu o meu Senhor lá na cruz, sua vida deu em meu lugar, não desistiu o meu Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Por favor, pegue a sua Bíblia, no livro dos Salmos. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 1, Salmo 1. Vamos ler essa palavra. O livro dos Salmos é bem fácil de encontrar, né? Não precisa nem aguardar muito. Até porque alguns já estão procurando no celular, aí já encontra mais rápido ainda, né? Vamos lá, Salmo 1 diz assim, a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembléia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos em Tua presença, glorificamos ao Senhor por esta oportunidade, por esse privilégio de estar na Tua casa e termos o direito, o acesso ao estudo da Tua palavra, porque nós reconhecemos que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela é proveitosa, que ela não apenas contém, mas ela é palavra de Deus para as nossas vidas. E é um privilégio, Senhor, estar na Tua casa e poder falar da Tua palavra, porque cremos que dessa maneira é o Senhor falando conosco. Então fala conosco nesta manhã, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio desse texto que nós escolhemos. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar. Eu quero agradecer o convite para a gente estar aqui nesta manhã. Pelo que entendi, fui convidado pela equipe da Escola Bíblica aqui, da Educação Cristã da igreja local, justamente porque nós estamos fazendo o fechamento desta série de lições que rendeu muito, né? Que é o caminho da felicidade. E é um tema que trouxe muita alegria para a igreja. E enquanto a gente estava estudando essa série de lições, a gente ficou surpreendido o quanto uma frase de Jesus, talvez uma palavra dita por Jesus, a gente tem tanto para aprender sobre essa frase ou essa palavra. Quando nós estudávamos o Sermão do Monte ali, as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quanto que isso rende, né? Para conversarmos. E a gente, no final de cada lição, percebia assim que tinha muito mais a ser dito, mas o tempo, que às vezes parece nos atrapalhar, não deixava que fosse dito tudo. Mas vamos lá. Estou feliz de estar aqui com vocês, principalmente por conta desse propósito. Vou falar com vocês um pouco sobre esse salmo, que também fala sobre felicidade. Começo dizendo assim, que lá em Jerusalém, até hoje, existe uma porta enorme, grande, dourada, e ela tem esse nome, Porta Dourada. Ela está nas muralhas da cidade de Jerusalém. Se você tiver curiosidade de ver isso, você pode perguntar para o Google, e Porta Dourada vai aparecer uma imagem desta porta, que está lá incrustada nas muralhas da cidade de Jerusalém, de frente ao Monte
das Oliveiras. E existe uma tradição muito especial com relação a essa porta, com os judeus. Os judeus acreditam ainda que o Messias virá. Nós sabemos que ele já veio, mas eles acreditam que ele ainda virá, e que quando ele vier, ele vai entrar por aquela porta. Então eles têm um cuidado, chama de porta dourada, exatamente por essa expectativa. Existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem que é possível que quando Jesus voltar, ele vai passar por aquela porta. Estou dizendo isso porque, nessa mesma alusão da porta dourada, alguns comentaristas bíblicos, alguns rabinos, chamam o Salmo 1 de porta dourada do livro dos Salmos. Porque esse salmo, ele é composto especialmente para introduzir essa linda coleção de poesias, de canções, de cânticos, de orações. Não é? E, além de nos dar acesso ao livro todo, a esse saltério, o livro dos Salmos também, o Salmo 1, ele vem nos apontar dois caminhos. Dois caminhos. E diz que a pessoa tem esses dois caminhos que podem trilhar, que são como, para esses dois caminhos tem dois destinos, e a gente vê isso no texto que a gente leu, e também diz que para cada caminho tem um final, tem um resultado, tem para onde esse caminho está nos conduzindo. Então, só por aí, esse salmo já teria muitas coisas para nos ensinar. Mas o que me chama a atenção aqui, especialmente para essa manhã, é o fato de que o Salmo 1 começa com a mesma palavra, com a mesma expressão que Jesus começou o seu famoso sermão da montanha. Ele começa dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado. E aí mostra o interesse de Deus pela nossa felicidade. Então, a gente estudou o trimestre inteiro sobre felicidade. Então, afinal de contas, o que é felicidade? Vocês já sabem. Eu não posso ficar aqui repetindo tudo o que foi estudado durante o trimestre, porque não faria sentido, né? Mas uma coisa que nós aprendemos é que todo ser humano tem esse desejo no coração de ser feliz. E é um dos desejos mais intensos, mais gritantes do coração do ser humano. Ser feliz, buscar a felicidade, e a gente entende que não tem nada de errado nisso, porque Deus que colocou esse anseio em nós. E aí não tem nada de errado da gente desejar, querer, buscar a felicidade. O problema com relação à felicidade é que as pessoas, no ímpeto de buscar a felicidade, buscam da forma errada, na maneira errada, como Salomão mesmo reconheceu, que ele tentou ser feliz, buscando a felicidade em coisas como a bebida, riqueza, no sexo, na fama. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 2, e a conclusão que ele chegou é que aquilo tudo era bobagem, tudo aquilo era vazio, fútil, porque ele não encontrou sentido na vida, naquelas coisas. E hoje as pessoas também praticam coisas semelhantes, ou fazem coisas semelhantes, com esse desejo de buscar a felicidade. E essa série de lições nos ensinou, então, que a felicidade plena não está nas coisas. Não está num lugar, num objetivo que a gente alcança. A felicidade plena está em Deus. É nele que nós encontramos a verdadeira felicidade. Para sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos, na verdade, encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência. Felicidade tem a ver com propósito de vida, de dar sentido à nossa vida, dar significado à nossa existência. Eu poderia dizer isso, que ser feliz é quando a gente entende por que está aqui e saber que a gente está vivendo exatamente por aquilo que Deus planejou. E o que é isso? O que é esse propósito?
nós precisamos entender e viver o propósito pelo qual nós fomos criados. E a Bíblia nos mostra que nós fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para conhecer a Deus, para conhecer o nosso Deus. Fomos criados para ter um relacionamento profundo, íntimo com Ele e para viver as bênçãos desse relacionamento na nossa vida. Eu acredito que isso que eu estou dizendo aqui é o resumo de tudo que a gente estudou sobre felicidade. Conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele e viver as bênçãos advindas deste relacionamento. E aí nós entendemos que isso só é possível através de um encontro sincero com Jesus. Ele nos apresenta como paradigma, como exemplo que a gente deve viver. E a lição de hoje, assim como todas as outras, mostrou isso, que uma forma mais fácil de entender a felicidade é entender a felicidade como um caminho, como um estilo de vida, como uma forma de viver. Então, em suma, felicidade é você trilhar esse caminho, né? Essa jornada cristã que a palavra nos propõe. Trilhar o caminho que nos leva para Deus, tendo Deus como companheiro. Isso é felicidade. Felicidade é trilhar o caminho que nos leva a Deus, tendo Deus em nossa companhia. Amém? E esse salmo que nós acabamos de ler, nos fala sobre essa questão. Nos mostra, tanto o salmo como as bem-aventuranças de Jesus, nos mostra que, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, Deus está interessado que nós sejamos felizes, que a gente tenha satisfação na vida, que a gente entenda porque nós estamos aqui. Então eu quero, com base nesse salmo, então falar para vocês sobre alguns segredos da felicidade. Com base nesse salmo aqui, a gente já é feliz, já está nesse caminho. Amém? Vocês acreditam assim? Eu vi alguém dizendo, depois que estudou essa série, falou essa frase: eu era feliz e não sabia. Né? Você é feliz, você está no caminho certo, que a felicidade é esse caminho na direção de Deus. E quais são os segredos que o Salmo 1 nos ensina sobre a felicidade? O primeiro segredo que eu aprendo com esse salmo é que, no caminho da felicidade, nós precisamos evitar certas coisas. É isso. No caminho da felicidade, nós precisamos evitar algumas coisas para permanecer nesse caminho, ou para trilhar esse caminho. E me chama a atenção o fato que, curiosamente, o autor não começa dizendo o que a gente deve fazer, mas ele começa dizendo o que nós devemos evitar, ou seja, o que nós não podemos fazer. E a razão para isso é muito simples, porque o fato de nós sermos pecadores, nós somos naturalmente inclinados ao mal. Há uma facilidade muito grande na gente, por causa da natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama de natureza carnal. Essa natureza nos levar às paixões que nos conduzem às ruínas. Então, por isso, a gente precisa evitar algumas coisas. Tão certamente como um terreno baldio vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas, também a vida humana sem um direcionamento, deixada à sua própria sorte, produz infelicidade. E aí é necessário arar a terra para depois então semeá-la. É preciso ter alguns cuidados, porque algumas atitudes, sentimentos, hábitos daninhos pode prejudicar e nos atrapalhar nesse cultivo da felicidade, nessa caminhada com Deus. Só é bem-aventurado, segundo esse salmo, quem não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assim é o verso 1 desse salmo. Você pode perceber que aqui tem uma progressão. Uma progressão.
tem primeiro andar, depois se deter, uma progressão, e depois assentar. Então andar, você começa a andar por um caminho diferente, depois você se detém, você assenta. O que a Bíblia está descrevendo aqui para nós é que esse comprometimento em andar em caminhos que desagradam a Deus é tanto gradual quanto destrutivo. E a Bíblia nos mostra, ainda que muitos evitem se posicionar, comprometer-se sua vida com Deus, acaba sendo algo inevitável. E a questão não é nem tanto se a gente fez uma aliança, comprometeu-se com o mal, mas segundo esse texto, tem mais a ver com o que ou com quem fazemos isso. Esse versículo aqui nos traz algumas lições importantes sobre essa caminhada. A primeira lição que eu vejo aqui é o seguinte, que concessões graduais nos conduzem a situações fatais. Concessões graduais na vida espiritual nos conduz a situações drasticamente fatais na fé. Isso porque poucas pessoas se afastam de Deus repentinamente. Isso não acontece assim. As pessoas vão se afastando de Deus aos poucos, numa progressão quase imperceptível. Isso é resultado das pequenas concessões que nós vamos fazendo na vida. São pequenas no início, mas o resultado delas, o resultado é fatal. A pessoa, sem perceber, vai se tornando como a palha que o vento dispersa, como diz no verso 4. Eu já ouvi dizer que se você colocar um sapo dentro de uma água fervente, bem quente, o sapo vai pular fora automaticamente. Mas se você colocar lá numa água fria e for aquecendo aos poucos, ele vai acostumando com a água e acaba morrendo nessa situação. Parece que o pecado, não parece, não é fato. O pecado faz muito isso com a gente. Vai no banho-maria e a gente vai concedendo, vai anestesiando, de repente a gente está perdido. Então, coisas que nós julgamos inofensivas na vida nos causam severos prejuízos. E você não deve se enganar com relação a isso. Outra coisa que o texto nos ensina é que as companhias que escolhemos podem determinar o destino que teremos. As companhias nessa caminhada, as pessoas que vão conosco nessa caminhada, se você andar com indivíduos que desrespeitam a palavra de Deus, logo você vai começar a compartilhar dos mesmos ideais, das mesmas ideias. E é bom a gente pensar aqui que andar aqui não quer dizer que você não possa ter amigos ou não ter relacionamento de pessoas que não sejam descrentes. Isso é esquisitice, né? Isso não é ser cristão. Aqui o andar, segundo essa palavra, é num sentido de compromisso, de viver o mesmo estilo com eles, começar a semelhar a ele. Nós precisamos ter amigos não crentes, mas essa amizade precisa ser um meio da gente mostrar nossa luz e a gente influenciá-los, e não sermos influenciados. Então, nesse sentido que nós não podemos andar, ou seja, não seguir o mesmo estilo de vida dos ímpios. E sobre essa questão, o apóstolo Paulo dizia, né, as más conversações corrompem os bons costumes. E meu avô já dizia, quem anda com porco, farelo come. Não sei se você já ouviu essa expressão. Isso é coisa de mato-grossense, que eu sou mato-grossense, né? A gente fala muito isso. Quem anda com porco, farelo come. E aí você deve ter um ditado mais da sua época, mais do seu contexto, né? Que você pode aplicar aí. Mas é essa a ideia. Às vezes a gente anda com pessoas que nos influenciam. Tem a ver com o que a gente ouve, com o programa que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste, a gente acaba imitando. Eu não sei se você já teve essa sensação, essa experiência
de estar em um metrô ou estar em um ônibus que está lotado e as pessoas querem sair ou entrar e você está na porta e você perceber que você foi empurrado, mesmo sem querer. Já te aconteceu isso? Isso acontece direto no metrô lá em São Paulo, que eu já me peguei nisso. Você está na porta e aí você percebe, está cheio demais, não dá para entrar, mas aí você não tem, já foi, meu irmão. Quando você vê, você já está 1,5 metro lá para dentro. Pela força da multidão, o movimento te leva numa direção que você não tinha em mente, que você não queria. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Lembre-se, se você deseja trilhar o caminho da felicidade, ou continuar trilhando o caminho da felicidade, você precisa escolher bem os companheiros desta viagem. Amém? Então, a palavra vem nos ensinando aqui. Você quer ser feliz, quer trilhar esse caminho que esta série de estudos propôs para nós. Então, nesse caminho é necessário evitar algumas coisas. Mas não tem só esse ensino. O segundo ensino que nós temos aqui é que no caminho da felicidade, nós também devemos buscar certas coisas. Buscar certas coisas. Ao invés de se deter, de se assentar, de caminhar no caminho errado, a pessoa sábia dá um lugar especial, privilegiado, à palavra de Deus em sua vida. Esse salmo da felicidade, ele fala isso no verso 2. Antes, ao contrário dessas coisas que foi dito no versículo 1, diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é maravilhoso. Propõe para nós uma troca maravilhosa, especial. Uma troca especial para todos nós. Ao invés de nós andarmos e nos comprometermos com pessoas inconsequentes, de pessoas que não têm um compromisso com Deus, a gente passa a andar na companhia de pessoas maravilhosas, de profetas, de reis, de anjos, de apóstolos. Quem tem o hábito de ler, de meditar, quem se torna íntimo da Bíblia, da palavra de Deus, não pode se queixar de solidão. Um autor chamado Meyer, ele disse o seguinte: pode-se obter a bem-aventurança de 2 modos: negativamente, evitando a companhia dos perversos, e positivamente, que é entrando na companhia de profetas, reis, dos salmistas, historiadores e principalmente na companhia do próprio Deus, os quais nos falam através da palavra de Deus, através da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos achamos em ótima companhia, uma caminhada bem acompanhada por Deus, pelos irmãos que aqui estão, mas também pelo testemunho daqueles que viveram e que já trilharam esse caminho, né, a jornada cristã antes de nós. Então eu quero, por um instante, pensar aqui, o quanto é importante para nós cristãos a leitura da palavra de Deus, o compromisso que a gente tem que ter, esse relacionamento que nós precisamos ter com a palavra, entendendo que a leitura é um excelente hábito que nós devemos cultivar em nossa vida. Eu só preciso aqui que você grave essa palavra no seu coração, que Deus quer que você o conheça pessoalmente. Isso é desejo de Deus, isso tem a ver com a sua felicidade. E Ele quer que você conheça a sua palavra profundamente. Eu vou repetir. Deus quer que você o conheça pessoalmente e que você conheça a palavra dEle profundamente. E esse texto fala aqui referente à lei do Senhor, mas claro, está falando da Bíblia. Nesse contexto, nesse sentido aqui, pode ser aplicado a toda a Bíblia.
E a ideia aqui não é que nós devemos apenas ler, mas um pouco mais, a gente precisa meditar nela. Precisa se debruçar sobre as Escrituras, como um desbravador em busca de um precioso tesouro. Essa ideia de ler a Bíblia dessa maneira, uma simples passada de olhar sobre a Bíblia, não vai enriquecer a sua vida espiritual. É importante você ler, meditar, aproveitar o que essa palavra tem a nos dizer. Eu gosto de, quando falo sobre essa questão, lembrar uma situação que eu e minha esposa, Silvana, que está ali atrás, a gente foi em um lugar, um lugar muito granfino, um lugar elegante, que a gente queria um dia ver como que é isso, né? Fomos lá num lugar, não tinha lojas, e era muito elegante, e a gente viu uma sorveteria, e a gente falou, olha, a gente nunca comeu isso, vamos comer, sabe, esse negócio aí, né? E aí a gente chegou lá e diz, olha, nós queremos, né? E aí, quando a gente viu o preço, irmãos, de uma bola de sorvete, a gente percebeu que fomos enganados por nós mesmos, porque o valor que a gente tinha no bolso, não dava para pagar só uma bola, e a gente queria cada uma, entendeu? Assim, e agora? E aí a gente percebeu que talvez o que a gente tinha no bolso aqui dava, né, para comer em outro lugar, mas não naquele lugar. A gente percebeu que talvez não desse nem para uma. Entende a situação? E aí a gente juntou tudo, que aí a gente pediu para servir, né, uma, tá bom, vamos lá. E aí fomos juntar ali o valor que tinha, as moedas e pagamos, né. Irmãos, eu fui comer aquele sorvete, não vou falar o nome aqui, senão vou fazer propaganda, né. Valia cada centavo que a gente pagou. Aquele negócio era bom demais, irmãos. Aquele negócio era bom demais. E aí a gente foi comer. Geralmente a gente come sorvete, a gente come, termina e come, né? Tá gostoso, mas aquele lá não, aquele lá foi diferente. Um que era caro, né? Tipo, vamos aproveitar isso aqui. E depois, porque o negócio era muito bom. E a gente comeu aquele negócio degustando, demoradamente, sentindo todo o sabor. Eu quero te motivar a ler a Bíblia dessa maneira. Como um sorvete caro, seria esse o exemplo? Não, assim, como uma coisa mais preciosa e maravilhosa que você já comeu na sua vida. Comendo, degustando, aproveitando cada frase, cada versículo. Falei aqui no início das palavras de Jesus, lá nas bem-aventuranças. Cada frase de Jesus tem um significado muito grandioso para a nossa vida. E tudo que a Bíblia escreve, tudo que a Bíblia diz, tem esse significado glorioso de que nós não podemos olhar com desprezo, como se fosse arroz e feijão, como se fosse a coisa mais comum do mundo, porque não é. Na verdade, a palavra de Deus é a coisa mais preciosa dessa terra, que nós temos à nossa disposição. É alimento verdadeiro para a nossa vida, para a nossa alma. E a gente precisa estar diante dela desta maneira. Alguém me perguntou um dia, pastor, por que o senhor fala que a gente tem que ler a Bíblia, estudar? E aí eu fiquei formulando uma resposta, pensando, e saiu essa resposta de algumas coisas que eu tinha lido. Eu entendi que ler e meditar na Bíblia, nós devemos fazer isso, porque ela é a biblioteca do Espírito Santo. Tem 66 livros lá, todos inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia não apenas contém, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é a carta de Deus para a sua igreja, é uma carta de amor em que Deus se declara e diz o que Ele espera de nós. Então ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Ela é o caminho, é a cartilha para a gente aprender a viver nesse mundo, mas não viver uma vida comum, mas viver uma vida em abundância. O seu autor é divino, o seu conteúdo é infalível, a sua mensagem é eficaz, a sua influência é universal e o seu poder é incomparável. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ele é mapa no caminho, é uma bússola que mostra
a direção. A Bíblia é algo indispensável para o crescimento e também para a saúde espiritual de todos nós. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus 4,4, diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quis dizer quando disse isso? Ele está dizendo que, da mesma forma que para você ter saúde física, força física, para que você tenha vida, é necessário do pão material, da água. Da mesma maneira, você precisa da palavra de Deus na sua vida, da leitura e meditação nela. E assim como você precisa todos os dias de alimento, você também precisa todos os dias que a palavra de Deus esteja no seu coração. Então, a Bíblia é esse mapa infalível que nos leva no caminho das bem-aventuranças. E eu quero destacar cada das coisas que eu falei aqui sobre a Bíblia. É que na caminhada cristã, nessa caminhada, eu entendo que ler a palavra de Deus, meditar na Bíblia, nesse caminho da felicidade, é uma estratégia de sobrevivência. Você pode repetir isso? Ler a Bíblia é uma estratégia de sobrevivência. Vamos lá junto. Ler a Bíblia é uma estratégia de sobrevivência. Sabe, você está nessa jornada, nessa corrida da fé, e você precisa se preparar por esse caminho. A jornada que a ideia da jornada aqui é uma corrida longa, distante. E você precisa de suprimentos nessa jornada. Na vida cristã, pelo que a gente lê na palavra, diz assim, que a Bíblia é água, a Bíblia é luz. A gente falou aqui, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. A palavra de Deus para a nossa vida é pão, mas também é mapa e a bússola. Então, se você quer manter-se nesse caminho, a Bíblia é igual a mochila de quem faz essas jornadas, né, longas. Ali está todo o suprimento, e todos esses suprimentos estão na palavra de Deus. Então eu quero te motivar a isso. Estratégia de sobrevivência. Essa estratégia de sobrevivência, a gente vir no culto, ouvir a palavra. É estratégia de sobrevivência, a gente está num pequeno grupo, recebendo a ministração da palavra, porque fora do pequeno grupo, o restante da semana, a gente é ministrado pelo mundo, com todas as suas propostas. Pequeno grupo é uma estratégia de sobrevivência, assim como vir à escola bíblica, que é um estudo mais aprofundado, mais demorado sobre um tema, é também uma estratégia de sobrevivência. Você que quer manter-se no caminho da felicidade, eu te incentivo a vir à escola bíblica, a participar da escola bíblica, ser alimentado, ter essa luz, ter esse pão, ter essa água na sua vida. E além disso, o hábito de ler a Bíblia sempre. Às vezes eu tenho algumas coisas que eu discordo, assim, às vezes, que os cristãos fazem. Por exemplo, aquela fissura para fazer o ano bíblico. Que o cristão tem que fazer o ano bíblico. Se fala muito isso. Tem muita coisa de errado, não está certo. Né? Eu penso o seguinte, que às vezes, ao invés da gente fazer o ano bíblico e ler um monte de texto todos os dias para cumprir um período e no final do ano ter lido toda a Bíblia, é muito mais proveitoso a gente ler um capítulo, ler uma parte da Bíblia e se demorar e meditar nessa palavra. Não fazer uma leitura corrida, mas fazer uma leitura degustando da palavra, meditando e sendo abençoado por ela. Tem outra dica que eu poderia te dar, é o seguinte, leia um livro todo, leia o livro de Gênesis todo, porque todos os livros da Bíblia têm começo, meio e fim. Leia, por exemplo, os evangelhos também, um bloco, todos os 4 evangelhos, leia os 4 evangelhos, leia o Pentateuco, vai lendo as coleções que a Bíblia oferece para nós. Quando você lê uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, outra dica que eu te dou é, leia a carta inteira. Porque a gente, quando recebe uma carta de alguém, não lê saltado, né? Vou ver aqui o que ele quis me dizer na segunda página e olha, não, leia a carta inteira. Porque isso te ajuda na compreensão. Reflita, pense, leia, deguste. Mas, acima de tudo,
peça auxílio ao Espírito Santo, para que você possa ler a palavra e guardar essa palavra no seu coração, no caminho da felicidade. Nós precisamos buscar certas coisas. E essas certas coisas, segundo esse texto, adquirir para nós hábitos como a oração, mas também o hábito da leitura da palavra, meditação, degustação desse livro maravilhoso que a palavra nos é. A carta de Deus, a palavra de Deus para nós. Outro ensino que nós temos no Salmo 1 é que no caminho da felicidade, se a gente busca a palavra, nós podemos também esperar certas coisas. Devemos esperar certas coisas. O Salmo 1 diz que quem tem prazer, alegria, de ler e de meditar na palavra, dia e noite, essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus! O que quer dizer esta palavra? Uma árvore plantada nas margens de um rio, como se propõe aqui, essa árvore é especialmente uma árvore resistente à seca, à estiagem, os momentos mais difíceis. Da mesma forma que quando as nossas raízes estão bem estabelecidas na casa do Senhor, na presença do Senhor, quando a nossa vida está construída, alicerçada, né, na palavra de Deus, também nós teremos a bênção de Deus e seremos prósperos, continuaremos firmes nessa caminhada. Mas, o que esse verso nos ensina é que, além de nós termos a capacidade de resistir às estiagens, né, a gente precisa também saber que no tempo certo, né, vai ter um tempo certo para a gente dar os frutos. Deixa eu explicar isso melhor. Segundo esse salmista, a vida espiritual, ela existe nela duas estações. Existe a estação das folhas e a estação dos frutos. Sabe, a estação dos frutos são aqueles momentos em que coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Os frutos, os resultados do nosso trabalho, você começa a ver os frutos, são os milagres de Deus na nossa vida. Mas, o que esse texto está dizendo é isso, né, que uma pessoa feliz é aquela cujas folhas não caem, e tudo que ela faz prospera, e ela dá o fruto na estação própria. E eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essas duas estações, né? Eu falei da estação dos frutos, né? São aquilo que a gente busca, a gente encontra, e são as bênçãos, são os momentos bons que nós passamos. Mas há também, na vida cristã, situações que a gente pode comparar a essa estação das folhas, quando nada de tão especial acontece na nossa vida, enquanto a gente aguarda os frutos que estão vindo, que estão chegando. Nada de tão espetacular acontece. Isso tem a ver com a nossa estabilidade espiritual. Quando a gente chega a uma maturidade de fé na vida cristã, a gente não depende das circunstâncias para ser feliz, não depende das circunstâncias para ser fiel, não depende das circunstâncias para orar, não depende das circunstâncias para louvar a Deus. O contrário disso, de estabilidade espiritual, é uma fé infantilizada. E muitos crentes têm uma fé infantil. Aquela fé da ameaça a Deus. Se o Senhor não me abençoar, não vou mais na igreja. Se o Senhor não me der isso, não dou mais o dízimo. Essa forma de barganha com Deus, que depende, se tiver tudo bem, você está com Deus. Se
Se Deus falhou na sua concepção, Deus falhou um pouquinho contigo, Ele já não é Deus, isso tem a ver com uma fé infantilizada, e nós precisamos ter essa fé madura, com estabilidade. Exemplos dessa fé madura, Jó, ele foi criticado num momento muito difícil da sua vida, em que a sua mulher diz, olha, nega o seu Deus, abandona o seu Deus e morra, e os seus amigos disseram, olha, você está perdido, Deus deve estar te castigando, Deus não te ama, você deve ter feito um pecado terrível para viver o que você está vivendo, e ele analisa e percebe que não é assim, e diante de todas estas acusações, ele podia negar, mas ele não nega, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, nem que seja na minha pele, na minha carne, eu verei o meu Deus. Abacuque, ele demonstra essa estabilidade na fé, quando ele diz, ainda que a oliveira não produza o fruto, ainda que não haja vacas no curral, ainda assim eu bendirei, eu exaltarei ao Senhor. Então a gente precisa nos alicerçar na palavra, para que nos momentos difíceis da vida, a gente consiga sobreviver, o tempo da estiagem, o tempo das folhas, o tempo que nada de tão extraordinário acontece em nós, é nesse tempo, a gente é testado por algumas coisas, no caso da árvore, ela é testada pela chuva, pelo vento, pela tempestade, também nós, no tempo das folhas, das folhagens, a gente é testado também. A árvore, no caso dela, é balançada e as folhas caem da árvore. As folhas são sacudidas, tempo de chuva, de tempestade, quantas árvores são derrubadas? Não consegue resistir à tempestade. Na vida cristã eu entendo dessa mesma maneira. O tempo de folhagem são aqueles momentos que a gente é testado na fé. Sabe, uma coisa que testa muito o cristão, às vezes não é nem tanto o problema, sabe, é quando não acontece nada, aquela calmaria, quando a gente entra na rotina da fé cristã, a gente vem um culto após o outro, e nada de tão extraordinário acontece, e a gente começa a questionar e começa a desanimar, isso às vezes faz a nossa folha murchar e cair, mas também os problemas, as dificuldades, as provas, as horas difíceis que nós passamos, e a promessa é que quem está com Deus, quem firma a sua vida na palavra, quem medita na lei, tem prazer na lei dia e noite, essa pessoa, as suas folhagens, as suas folhas não murcham e não caem, quer dizer que você vai estar vivendo um momento bom, Deus vai estar contigo, mas nos momentos difíceis da vida, você vai saber que Deus está do seu lado, e a presença dEle vai refrigerar a sua vida e trazer paz, e você vai ter aquela esperança de que agora não está bem, mas eu sei que Deus está comigo, e no tempo certo, no tempo dos frutos, os frutos virão, porque quem garante é o Senhor, eu creio nele, no meu Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O maior exemplo de tempo de folhagem que eu vejo na Bíblia foi José. José, lá em Gênesis, nós vemos a história de José, e nós vemos que esse irmão passou por alguns momentos muito complicados em sua vida. Ele foi vendido como escravo para os seus irmãos, foi lá ser escravo. Depois ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Por conta disso, por ser honesto, correto, ele passou 3 anos na cadeia. Aparentemente, a sua felicidade não estava sendo recompensada, ou sua fidelidade não estava sendo vista por Deus, aparentemente, porque não havia nenhum fruto à vista, ele estava vivendo um tempo das folhagens, mas nós sabemos pela palavra de Deus, que Deus estava cuidando de José o tempo inteiro, e esse cuidado de Deus permitiu que as suas folhas não murchassem, que a sua fé não desanimasse, que ele não fraquejasse, que ele não caísse. Então, qual foi o resultado? Qual foi o fruto? José foi retirado do calabouço e alçado à posição de governador do Egito. E ele não só foi abençoado, como ele abençoou muitas pessoas que estavam à sua volta, a sua família, até mesmo
O Egito todo foi abençoado pela vida desse homem. Graças às providências que ele tomou, a sua família sobreviveu, e o plano de Deus de trazer o Messias ao mundo por meio daquele povo que ele fazia parte, esse plano pôde se concretizar através dessa história. Quão frutífera foi a vida de José, irmãos. Quão frutífera foi a vida de José. Mas algo que nós não podemos esquecer dessa história, que os frutos que ele trouxe, que ele mostrou, ele colheu, e esses frutos foram gerados exatamente nos anos em que ele estava, nos anos, a estação das folhagens. E ele enfrentou, que ele venceu, porque ele tinha uma fé estável, tinha uma fé madura na presença do Senhor. Estou falando com você, talvez você esteja vivendo um tempo desse, um tempo de folhagem na sua vida, na sua casa. Você está esperando algumas coisas da parte de Deus e ainda não está vendo. Você está vivendo um momento que nada de extraordinário tem acontecido na sua vida. Mas a palavra que eu deixo para você, no nome de Jesus, irmão, não desanime. Continue acreditando em Deus. A verdade é que Deus não se esqueceu de você. Ele lembra da sua fidelidade, Ele vê o seu compromisso com Ele, e Ele nos ensina nessa palavra, que a felicidade está também em esperarmos, em acreditarmos e esperarmos certas coisas, e a palavra diz que no devido tempo chegará o fruto. Você pode crer nisso, no nome do Senhor. Quem anda com Deus, tem a sua recompensa dado pelo próprio Deus. E o Senhor sabe de tudo, Ele sabe do seu tempo, sabe o que você está passando, está vivendo, e Ele não deixará de cumprir as promessas dEle sobre a sua vida. E o que você precisa fazer é ter fé e perseverar diante do nosso Senhor. Glória a Deus. Então, o entendimento dessa palavra aqui, é que nós estamos nesse caminho, no caminho da felicidade, que é esse caminho de andarmos na direção de Deus, tendo Deus como nosso companheiro nessa caminhada. A Bíblia mostra que diante de nós, nesse salmo, estão dois caminhos. Dois caminhos. E Deus torce por nós, Ele deseja que nós escolhemos o caminho que nos conduz à vitória. E nesse caminho, Ele promete estar do nosso lado, nos protegendo, nos confortando, nos orientando. Todos os salmos que foram escritos depois do Salmo 1, todos os que seguem, foram escritos por pessoas que decidiram, que escolheram o caminho da felicidade, trilhar o caminho de Deus. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês também tomem essa decisão, essa escolha, de trilhar esse caminho, entendendo que é necessário deixar algumas coisas, que é necessário buscar outras coisas, mas que tem algumas coisas que nós podemos esperar na presença do nosso Deus. Eu quero que você segure na mão desse Deus que estende a mão para você, e que você também siga a direção que Ele está apontando para você por meio da sua palavra. A Bíblia diz que Deus conhece o caminho dos justos, e aí esse caminho tem a ver com a sua escolha, com a sua decisão de andar na presença do Senhor. Ele conhece o caminho dos justos, sabe por quê? Porque Jesus, Ele antes de nós trilhou esse caminho. Então Ele sabe, irmãos, das travessias perigosas, dos vales, das dificuldades, mas Ele também conhece as paisagens deslumbrantes que nós temos diante de nós e nós podemos viver. Temos coisas maravilhosas para viver nesse caminho que Deus nos propõe, mas a maior das bênçãos que nós podemos ter é a própria presença de Deus, de Jesus, como nosso companheiro de caminhada em todo instante da nossa vida. Eu poderia relembrar muito da mensagem que nós falamos aqui, mas eu quero enfatizar essa questão da importância da palavra de Deus na sua vida. Se você
não tem lido a Bíblia diariamente, tem deixado um tempo inteiro, alguns dias sem ler a palavra, eu gostaria de convidar você a fazer uma aliança com Deus hoje aqui, de andar com Ele todos os dias pela leitura da palavra. Se você não tem vindo à escola bíblica, desafio você também nesse sentido, fazer uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, de começar a frequentar a escola bíblica. Vamos começar uma nova série de lições, em que nós vamos ler a história de Jesus, relembrar a história de Jesus. E aí você comece nessa caminhada, você que não tem vindo à escola bíblica. Agora você que vem, faça um compromisso ainda mais. Senhor, eu vou continuar, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem como promessa para mim, que as folhas não vão secar, e que eu vou dar fruto quando chegar o tempo de frutificar para a Tua glória, para o Teu louvor. E enfatizo o fato de que a leitura da palavra, meditação, é uma estratégia de sobrevivência na vida cristã. É o nosso pão, é tudo que nós temos. Se a gente vacilar nessa questão, nós estamos perdidos. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, selando esse compromisso. Eu não vou te forçar a isso, mas você pode fazer esse compromisso, analisando como está a sua vida de leitura, de estudo da palavra, de compromisso com Deus, nesse sentido. E que você ore a Deus, fale com Ele, fazendo a sua aliança, seu compromisso, ou renovando a sua aliança nesse sentido. Vamos ficar de pé, por favor. Eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse instante. Feche os seus olhos. Que você pudesse nesse instante, com seus olhos fechados, pensando como que está a sua leitura da palavra, como que está a sua vida com Deus nesse sentido. Se você tem prazer em ouvir uma pregação, se você tem prazer em ler a palavra de Deus, de ler um versículo, você tem entendido isso. Isso é importantíssimo para você. Se você percebe que precisa melhorar nessa área, na sua oração, diga isso para Jesus. A ajuda dele, a bênção dele sobre você. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, Senhor. Te agradecemos por este período que nós passamos, em que falamos e que estudamos sobre a felicidade. E chegamos à conclusão de que somos um povo feliz, que somos o povo mais feliz da terra. E já que estamos nesse caminho, Senhor, porque escolhemos Te seguir, queremos, meu Deus, pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude a permanecer neste caminho, nos ajudando a nos livrar de alguns hábitos, de algumas companhias que estão nos tirando da Tua vontade, do Teu querer. Entendendo, meu Deus, que precisamos da Tua ajuda, para termos prazer na Tua lei, na Tua verdade, na Tua palavra, dia e noite. E que a nossa esperança, a nossa fé sejam renovadas, para nós termos a certeza de que o Senhor está conosco e que assim tenhamos uma fé madura, tenhamos uma estabilidade espiritual, Senhor, ao ponto de Te louvar na fartura, mas também nas dificuldades da vida. Ter, meu Deus, a Tua bênção sobre nós, de maneira que nos tempos de folhagem, nos momentos em que formos testados em nossa fé, nós possamos nos manter firmes, que as folhas, no sentido espiritual, não murcham e não caiam, mas que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, na Tua casa, no nome do Senhor Jesus. E nós oramos aqui, Senhor, no sentido de selarmos um compromisso contigo e com a Tua palavra. Cada pessoa aqui está fazendo, Senhor, a sua oração, renovando uma aliança contigo, um compromisso com relação à leitura da Tua palavra, compromisso com a escola bíblica, o compromisso de, meu Deus, meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa olhar
cada coração, porque o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o caminho dos justos. Que o Senhor possa ajudar, meu Deus, os teus servos e servas a fazer a tua vontade nesse sentido. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Seu amor me alcançou, lá na cruz por mim morreu, meu pecado Ele levou, com poder ressuscitou. Segue sendo sempre fiel, meu refúgio e proteção. Jesus Cristo é a verdade, minha vida libertou. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Sem princípio, sem final, esperança sem igual, o perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Esse é o momento da oração. Eu chamo o pastor Alain aqui, os nossos pastores todos. Nós vamos orar. Primeiro também um pedido. O Igor pede pela a sua namorada, Maiara, a sua família. O tio dela estava internado, mas não resistiu e faleceu hoje pela manhã. Então nós vamos orar pela família, então, da Maiara. Vamos, quando o pastor
Alan falava desse caminho da felicidade. Essa semana recebi no meu WhatsApp aqui uma mensagem que me chocou. Tinha um jovem, há muitos anos atrás, na nossa igreja, e resolveu sair. Saiu do caminho do Senhor, aos poucos, né, como foi falado aqui. E faz uns 6 meses atrás, a sua própria avó, conversando com ela, e ela falou, chorando para mim, o que o Senhor revelou para ela, o que iria acontecer na vida desse jovem. O próprio filho, mas através do seu filho, então do neto dessa. E eu recebi agora, depois de 6 meses, mais ou menos, esse moço, hoje deve estar com uns 18 anos, ele foi atacado na rua, está na UTI, estado grave. Então a própria avó, 6 meses atrás, já me falou sobre isso, o que o Senhor havia mostrado para ela. E pediu para que orássemos. Faz parte, esse menino poderia estar na igreja, mas o seu pai, né, acabou desviando dos caminhos do Senhor. O Senhor permitiu, então, que isso acontecesse. Quem sabe seja o alerta, né, para ele, para a família toda, para que volte aos caminhos do Senhor. Eu pensei muito antes de falar isso, mas para que seja alerta para todos nós, né? Nós estamos falando sobre o caminho da felicidade. E, de repente, quando você escolhe outro caminho, você está sujeito às coisas acontecerem nesse mundo. Então, é um pouco mais para chocar mesmo, né? E nós vamos orar por esse rapaz. Eu esqueci o nome dele, mas o pai dele é o Marcos. Ele está lá internado agora. Nós vamos orar a Deus, então, para que ele seja salvo, né? Salvo. Então, oremos por ele também. E agora nós vamos fazer a oração. Se você precisa, se você sentiu aí no seu coração também o desejo de se aproximar mais de Deus nessa manhã, colocar sua vida nos caminhos de Deus, você tem essa oportunidade, eu te convido em nome do Senhor Jesus. Se você confia, se você precisa, se você nessa manhã sentiu no seu coração o desejo de fazer uma entrega maior a Deus, eu te convido agora, em nome do Senhor Jesus, venha à frente receber a oração. Nós estamos aqui para orar por você, para que a tua vida seja abençoada. E também, se você precisa, por todos os motivos de enfermidade ou dificuldades que você esteja atravessando, seja na sua vida profissional, financeira, vamos orar com você, com fé. Os nossos pastores estão aqui, nós vamos orar com fé para que você saia daqui abençoado. Então, te convido, em nome do Senhor Jesus, venha à frente receber a oração. Se você precisa, confia em Jesus, venha à frente com fé e nós vamos orar com você. Então, toda a igreja, ajoelhados, vamos buscar a Deus nessa hora. Vamos agradecer a Deus. Oremos todos. Se esfriar meu coração,
verei o agir das tuas mãos, e verei o agir das tuas mãos. Mas se abrirá, nações virão ao chamado da tua voz. Glória, esperança nascerão. Em tuas mãos minha vida estará. Mas se abrirá, nações virão ao chamado da tua voz. Glória, esperança nascerão. Em tuas mãos minha vida estará. E verei o agir das tuas mãos. Pai, verei o agir das tuas mãos. Mas se abrirá, nações virão ao chamado da tua voz. Glória, esperança nascerão. Em tuas mãos minha vida estará. Mas se abrirá, nações virão ao chamado da tua voz. Glória, esperança nascerão. Em tuas mãos minha vida estará. Em tuas mãos minha vida estará. Em tuas mãos minha vida estará. Só relembrando, quem tiver interesse de participar do coral para o meu louvor, sábado que vem começa já os ensaios, e o domingo de Páscoa, que vai ser muito legal a presença de vocês. E o pastor vai nos despedir com a bênção apostólica. O último recado é que quem for participar amanhã, então, dessa ação social ali, Vida Nova, procure o Igor ou a Juliane e precisa falar com ele, combinar com ele as coisas para que a gente fazer um trabalho eficiente lá. Vamos ser despedidos do pastor Alain. Então, obrigado pela sua presença, e todo final de trimestre nós vamos ter isso, um culto especial para falar da escola bíblica, das lições, né, que nós estudamos. Então, incentivamos aí o estudo da lição bíblica. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos nos inclinar, nesse instante sermos despedidos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e insondável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja conosco permaneça para sempre.